A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas tem sido vista com perplexidade pelo mundo, e como aquela é a terra dos relatos bíblicos e do principal povo das Escrituras, Israel, nos perguntamos o que a Bíblia fala sobre a origem desse conflito. Já quero adiantar que o que se encontra no relato bíblico explica muita coisa dessa desavença, provando que ela é mais antiga do que parece. Seja bem-vindo ao canal Teologia Ilustrada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. É importante lembrar que a nossa exploração do tema irá se resumir apenas ao que está relatado na Bíblia, com alguns poucos acréscimos históricos muito necessários. As referências estão na descrição. Antes de entrarmos mais no assunto do vídeo, precisamos ter em mente o significado de alguns termos. Primeiro, Abraão é o pai de toda a nação hebraica. Mas aí nos perguntamos, de onde vem esse termo? Temos duas opções. Primeiro, a palavra hebreu pode ser rastreada até o hebraico antigo, onde é escrita como ivre. Acredita-se que o termo deriva de Eber, um antepassado mencionado no Antigo Testamento. Ele era um dos descendentes de Sem, filho de Noé. Mas é possível também que o nome Eber seja associado à raiz hebraica Avá, que significa atravessar ou passar. Os hebreus poderiam ser identificados por outros grupos como um povo que atravessou ou migraram para a terra de Canaã a partir da Mesopotâmia, conduzidos por Abraão, conforme está na Bíblia. Independente do motivo, o nome hebreu passou a ser utilizado pelos descendentes de Abraão, primeiramente Isaac e Jacó, neto de Abraão. Fica com essa informação em mente porque já nós vamos retornar nesse ponto para a questão da rixa entre judeus e palestinos. Seguindo a história, Jacó teve 12 filhos. Em uma luta espiritual, ele teve o seu nome não necessariamente mudado, mas acrescentado para Israel, que significa ele luta com Deus. Porque Iacove significa aquele que segura pelo calcanhar, ou enganador. Os descendentes dos 12 filhos de Jacó, ou melhor, dos 10 filhos e 2 netos, quando saíram do Egito, após 400 anos escravizados, liderados por Moisés, foram para a terra prometida e tiveram que conquistá-la. Assim eles começaram a ser chamados de as 12 tribos de Israel. Depois de estabelecidos, veio a era dos juízes, que durou 3 séculos, até que o povo, cansado da teocracia, pediu a Deus um rei, e Deus escolheu Saul. Depois da morte dele, Davi se tornou rei. Ele passou o reinado para Salomão, seu filho, e Salomão, por ter se desviado dos caminhos de Deus, recebeu como punição a profecia que seu reino se dividiria. E assim aconteceu. Depois de sua morte, as tribos se dividiram em 2 reinos. Israel, com 10 tribos, tendo como capital Samaria, e Judá, com 2 tribos, tendo como capital Jerusalém. Anos depois, os assírios destruíram Israel. Então só sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim, que era bem pequena. Posteriormente, esse reino também foi conquistado pelos babilônios, que destruíram o templo e levaram vários judeus cativos com eles. Algum tempo depois, quando os persas venceram os babilônios, eles deixaram os judeus voltarem para Jerusalém e reconstruir outro templo. E é aqui que mais ou menos o Velho Testamento termina. Mas 1º e 2º Macabeus, 2 livros apócrifos que estão na Bíblia Católica, e apesar de não serem tidos como inspirados, têm valor histórico, descrevem a revolta de Macabeus no século II a.C., liderada por Judas Macabeu e seus irmãos contra a opressão seleucida, ou grega, na Judéia. O livro detalha as batalhas e eventos políticos desse período, incluindo a purificação do Templo de Jerusalém após sua profanação pelos seleucidas. E assim chegamos no Novo Testamento, com os judeus debaixo do domínio romano. E aqui vamos avançar só um pouco além do relato bíblico para encontrarmos o termo Palestina. Esse termo tem raízes antigas e remonta a cerca de 2000 anos atrás. A palavra Palestina deriva de Filístia, que se referia à terra dos filisteus, aquele povo do gigante Golias, grandes inimigos de Israel. Eles habitavam a região costeira do que hoje é Israel e Gaza. Durante a dominação romana da região no século II d.C., o nome Judéia foi mudado para província Palestina, pelo imperador Adriano, uma referência à Palestina dos filisteus, em parte como uma forma de punição e despojamento de identidade judaica após mais uma revolta dos judeus. Mas calma, isso não quer dizer que os palestinos sejam descendentes dos filisteus. Os filisteus eram possivelmente parentes dos gregos, de origem micênica, e eles deixaram de existir. Os palestinos são um povo árabe. O povo que mora na Palestina, no Líbano, na Síria, na Jordânia, é o mesmo povo, inclusive tendo o mesmo sotaque. Para encontrar a origem do povo árabe em geral,
segundo a própria tradição deles, precisamos recorrer ao relato de Gênesis. E depois disso, você vai perceber que muita coisa nessa desavença vai ficando mais explicada a partir da Bíblia. Então vamos lá. Para os muçulmanos, o povo árabe também é descendente de Abraão. Ele era casado com Sara, que não podia ter filhos, e para agradar o marido, Sara deixou que ele se deitasse com Agar, sua escrava egípcia. Dessa união nasceu Ismael. Quando Ismael tinha 13 anos, Deus avisou a Abraão que ele teria um filho com Sara. Abraão já tinha 99 e Sara 90. Isaque nasceu e Deus recomendou que ele fosse circuncidado no 8º dia. Abraão se circuncidou também, assim como Ismael, que tinha 13 anos. Por esse motivo, a circuncisão passou a ser praticada também pelos muçulmanos, como símbolo da aliança com Deus. Mas voltando à história, com o nascimento de Isaque, Sara passou a ter um ciúme muito grande de Agar e de Ismael. A Bíblia conta em Gênesis 21 que Ismael, filho de Abraão e Agar, cresceu no deserto. Quando o pequeno Isaque, fruto da promessa divina, foi desmamado, Abraão ofereceu um grande banquete. Naquele dia, Sara viu Ismael zombando de seu próprio filho. Sara viu a possibilidade de rixa futura e ficou preocupada. E a preocupação dela era legítima. Afinal, Isaque era o herdeiro da promessa de Deus, e ela não queria que Ismael, um filho de sua serva, compartilhasse da herança. Ela abordou Abraão com seu dilema, e o patriarca ficou profundamente perturbado com a situação. Deus então interviu, instruindo Abraão a ouvir a voz de sua esposa Sara. O Senhor assegurou a Abraão que Ismael também seria feito uma grande nação, uma vez que ele era o seu descendente. Assim, na manhã seguinte, Abraão providenciou comida, água e enviou Agar e Ismael para o deserto. Naquela região inóspita, Agar e seu filho Ismael se depararam com uma situação desesperadora. A água acabou e Ismael estava à beira da morte pela sede. Agar, angustiada, colocou o menino debaixo de um dos arbustos do deserto e afastou-se, incapaz de suportar a visão de seu filho sofrendo. Foi então que Deus mais uma vez interveio. Ele ouviu o choro do menino e apareceu a Agar, prometeu-lhe proteção e bênção para o seu filho. Deus abriu seus olhos e mostrou-lhe um poço de água nas proximidades que o salvou da morte. Assim, Ismael e sua mãe Agar foram abençoados por Deus e sobreviveram no deserto. Ismael cresceu e tornou-se um habilidoso arqueiro, cumprindo a promessa divina de que ele seria pai de uma grande nação. Os islâmicos creem nessa história com algumas significativas alterações. Talvez nessa história de origem já esteja um certo grau de ressentimento dos árabes por terem sido descendentes do filho abandonado, mesmo ele sendo o primogênito. Apesar de que na tradição islâmica, Abraão é retratado como o pai que nunca abandonou Ismael, visitando regularmente e educando na crença do Deus único. De qualquer maneira, até nessa tradição, Isaque ficou sendo o filho principal. A Bíblia ainda dá outros detalhes interessantes sobre as primeiras gerações dos ismaelitas. Em Gênesis é dito que Ismael teve 12 filhos, assim como Jacó. Cada um deles se tornou líder da sua própria tribo ou grupo. Esses descendentes são frequentemente associados aos ismaelitas na história e tradição posteriores. A tradição islâmica também se baseia nessas genealogias para traçar as origens dos povos árabes. Esses primeiros descendentes de Ismael eram frequentemente associados a um estilo de vida nômade, vivendo em tendas e pastoreando rebanhos, especialmente camelos. Os ismaelitas estavam envolvidos no comércio de especiarias, bálsamos e outros produtos, muitas vezes conduzindo caravanas comerciais. Eles estiveram envolvidos ainda na venda de José, filho de Jacó, como escravo. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a religião dos ismaelitas, ficando a cargo dos muçulmanos afirmarem que eles adoravam o Deus único. Portanto, na tradição islâmica, Ismael é considerado o pai dos árabes e é frequentemente associado à região que inclui a Península Arábica e parte da região que agora é conhecida como Palestina. Ele é venerado como profeta e sua mãe Agar é vista como uma figura piedosa. A ligação entre Ismael, Agar e os árabes é uma parte significativa da história e identidade deles, e por extensão da identidade de muitos palestinos. Esse é um breve resumo de como teria começado a surgir as desavenças entre Israel e Palestina a partir da Bíblia. Até a próxima.